Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra do Senhor para o nosso coração e pensarmos juntos nas coisas de cima, que traz esperança, que traz alegria e motivação para a nossa alma vivendo num mundo difícil. Em busca de descanso é o nosso tema no nosso estudo bíblico, nessa escola bíblica dominical. O que você busca na sua espiritualidade? Você busca descanso. Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa em céu, que é gozo, a gente pensa em fé, esperança, tudo esses elementos, todas as promessas, está tudo relacionado ao descanso para a alma, ao descanso para a vida. Ao descanso. É claro que neste mundo nós temos algumas coisas que promovem descanso para a gente. O nosso sofá, uma boa programação, estar com os amigos. Nós temos muitas fontes de descanso. Você fazer o que gosta, você ter um hobby, tudo isso quebra a rotina, quebra o cansaço. Você ouvir uma boa música. Tem as terapias aí de relaxamento à vontade, o cardápio é imenso. Mas eu estou em busca do melhor descanso. Por mais que eu tenha todos esses meios de relaxamento, mas ainda assim a minha alma, ela tem sede de Deus, ela tem uma angústia dentro que nada consegue trazer paz e descanso. Pois bem, em busca de descanso, o texto de Hebreus capítulo 4 vai falar desse assunto. Diz assim, do versículo 1 até o 3: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que o autor da carta ou do tratado aos Hebreus está dizendo, que Deus preparou uma estrutura de descanso para o povo hebreu, para o povo do Velho Testamento, desde a fundação do mundo, mas eles não entraram nesse descanso. Ou seja, eles viram a glória de Deus, as manifestações de Deus, os milagres. Eles comeram do milagre do maná, eles estiveram debaixo da nuvem, todas essas evidências da presença, mas eles não entraram no descanso. O que aconteceu com aquele povo? Para que eles não entrassem. Existia o projeto do descanso, mas eles não descansaram. Muito bem. Nós queremos esclarecer aqui, baseado no texto, que o descanso não é prerrogativa do povo. Esse é o primeiro esclarecimento que a gente quer dar nesse estudo, nessa reflexão. O texto é muito claro que o descanso é de Deus, é entrar no descanso de Deus e não usurpar do descanso de Deus, ou seja, pegar daquilo que é de Deus e trazer para nós como sendo uma possessão nossa. Eu consegui tirar energias de Deus e colocar dentro de mim. Eu tirei virtudes de Deus e coloquei em mim. Eu sendo um outro ser. E é interessante que todas as realidades de Deus só acontecem nele mesmo.
Na verdade, o descanso, as virtudes e tudo que vem de Deus, fica em Deus. Eu tenho que estar nele para que essas bênçãos aconteçam com a minha vida. Mas em que base nós afirmamos que o descanso é de Deus? Baseado na própria declaração do texto: não entrarão no meu descanso. O autor está dizendo, Deus está dizendo que eles não entraram no descanso dele, de Deus. Mas o que é o descanso de Deus? Esse descanso de Deus está registrado lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse descanso em Deus é descanso de conclusão de obra, é descanso de contemplação do belo, é descanso de que não há nada mais a ser feito no universo da espiritualidade. Entrar no descanso é entrar na confiança da concreção das obras de Deus. E o povo de Israel, eles não entraram no descanso porque eles não acreditavam nisso. O problema é que eles clamavam a Deus, eles tinham lampejos de arrependimento, mas o que acontecia é que eles acreditavam que Deus estava realizando as suas obras na medida em que eles caminhavam, e eles tinham incerteza da chegada. Tanto é que eles murmuravam, eles questionavam Moisés, eles muitas vezes mostravam arrependimento de ter saído da zona de conforto do Egito, que era um ambiente de escravidão, porque eles não acreditavam no descanso de Deus. Diz que Deus concluiu a obra da criação no 7º dia e descansou. Não significa dizer que Deus estava cansado. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, ele contemplou a manifestação da sua criação e viu que tudo era bom. Entrar no descanso de Deus significa você crer que ele é o realizador de todas as coisas. Mas ele não só realizou a obra da criação. Ele também, em Cristo Jesus, realizou a obra da redenção. Aí, no alto da cruz, antes da morte, Jesus ele declarou que estava consumado. A mesma coisa que a narrativa de Gênesis 2, que ele concluiu a obra no 7º dia, Jesus na cruz também diz que concluiu a obra da redenção quando ele declarou: está consumado. Isto é entrar no descanso de Deus. Então ele concluiu a obra da criação e a obra da redenção. Você crê nisto? Quem crê assim, que as realidades de Deus, as obras de Deus já foram devidamente concluídas e hoje é para entrar nesse descanso maravilhoso da Trindade Santa, mas ainda há uma outra obra que na eternidade já fora concluída, que é a obra da santificação. Ele já realizou isso. A santificação é o processo que nós estamos passando, mas ele já nos fez assentar em lugares celestiais. Mas ainda nós estamos vivendo no tempo e no espaço, com as nossas dúvidas, as nossas crises. Mas eu consigo entrar no descanso sabendo de que as realidades espirituais já foram devidamente concluídas e acabadas, e eu estou apenas atrasada com relação ao meu time. Mas a minha fé me lança para a eternidade e eu encontro descanso, não o meu descanso, mas o descanso em Deus. E a quarta obra, concluída e acabada, é a glorificação. Então veja bem, em 4 tempos: criação, redenção, santificação, glorificação, obras acabadas.
obras concluídas no coração de Deus. E tudo isso em torno do ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Por isso que quando o autor de Hebreus diz que ele concluiu o descanso, ele montou a estrutura, o problema é que aquela gente, eles não entraram no descanso. Eu quero falar mais sobre essa falha numa outra mensagem, mas é só para adiantar que quem descansa em Deus, quem acha descanso em Deus, é quem simplesmente crê, não só no que Ele é, mas no que Ele já fez em prol das nossas almas. E a partir do momento em que acreditamos na realização da obra, Ele convida para entrar. Ele está dizendo: vinde a mim, cansado, sobrecarregado, eu alivio. Entra no gozo do seu sonho. Então há um convite. Sabendo que já está concluído, é a mesma coisa que ele faz com relação ao casamento, às bodas do Cordeiro. Ele aprontou a festa, ele fez a mesa, tudo estava devidamente colocado. E ele manda convidar pessoas para comer da ceia, porque já estava pronta a mesa. E eles não foram. Aí é que está o problema. É a recusa do convite. A resistência em não entrar no descanso é proporcionalmente a mesma rejeição do convite do casamento, cuja festa já está pronta. Eu não estou pronto, você não está pronto, nós somos pessoas inacabadas. Temos um monte de coisa que a gente pensa: não, ainda não estou maduro, ainda não estou preparado. Eu nunca estarei preparado, porque eu não tenho responsabilidade de terminar obra nenhuma. Porque quem conclui obra é Deus. Ele diz assim: entra no meu e não no teu descanso. Mas nós queremos concretizar o nosso descanso. Nós queremos ter um status de vida que diz assim: eu trabalhei tanto e agora eu entro no meu descanso, porque eu concluí o que eu tinha que concluir. Você pode até concluir, você pode ter até um status que lhe imponha hoje descanso, de uma boa aposentadoria, conseguiu a sua estrutura de vida, mas mesmo assim você não tem descanso, porque você começa a entrar em desespero com medo de perder as suas conquistas. Então, ele convida. Esse é o ponto que a gente quer destacar. E onde é que mora o perigo? O perigo é a gente não aceitar o convite. A possibilidade de não aceitar o convite, há um perigo. Não aceitar o convite, não entrar no descanso, é equivalente à apostasia. E o que é a apostasia? Alguém que experimentou das bênçãos de Deus, que esteve bem perto da graça, que viu a glória. E Hebreus ele deixa bem claro isso, o perigo da negligência. É perigoso quando você anda muito perto de Deus, mas você não entra no descanso dele. Ora, Satanás não caiu do céu, ele não estava bem próximo de Deus. Vai dizer que ele tinha alguma dúvida com relação ao poder, à glória, à graça de Deus? Ele não tinha. Mas a alma dele era predisposta a se render ao Todo-Poderoso. Ele foi expulso daquele lugar. A mesma coisa, o povo saiu do Egito com mão forte, com braço forte, com mão estendida, com evidências. Mas eles não aceitaram o convite. Eles andaram 40 anos com a revelia em torno de Deus, mas sem desfrutar da presença de Deus. É possível que uma pessoa coma do maná e se perca no deserto? Sim, é possível. Judas Iscariotes é um exemplo clássico disso. Esteve muito próximo de Jesus. Ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres, tudo isso e traiu. Andar perto de Deus não garante nada se você não entra no descanso. Enquanto você diz: eu creio, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não tenho descanso.
eu não tenho alegria de viver, eu não tenho motivação. Mas aí eu vou te dar razão em algumas coisas. Se eu olhar, se eu focar no meu descanso, a partir de mim, eu posso dizer a mesma coisa, eu não tenho descanso. Porque quando eu olho para dentro de mim, a mesma coisa que Paulo. Ele via densas trevas, ele via um homem complicado, ele não entendia o seu modo o próprio de agir, ele se sentia uma contradição entre a sua ética e as suas pulsões. Ele nunca teve paz a partir dele mesmo. Eu posso dizer a mesma coisa para você. Eu não tenho paz em mim. Por quê? Porque eu sou um ser complicado. Né? Eu tenho uma pulsão, eu tenho uma ética, e os meus desejos e a minha ética, elas entram em guerra civil dentro de mim. Eu quero fazer algumas coisas, mas encontro uma lei perversa que me derruba, que me faz pecar. Paulo diz assim, desventurado homem que sou. Então, isto é uma coisa. Baseado nos meus conflitos, eu posso dizer até eu morrer. A morte vai me libertar disso. A morte do meu ego hoje me liberta disso. Por quê? Porque eu não levo mais a sério isso. Porque eu não considero mais os meus conflitos como fazendo parte da minha espiritualidade. Eu entro no descanso de Deus. Aí eu me projeto nele, eu me lanço nele. E aí, a partir daí, crendo no que ele é, no que ele fez, nas suas realizações, aí eu descanso, eu encontro paz. Mas nós temos o perigo da apostasia, de estar perto dele e negando. Deus não me ouve, ele não me atende, as minhas necessidades. Eu não tenho essa dificuldade, porque eu tenho necessidade, eu tenho conflito, mas eu não coloco, eu não culpo Deus como realizador das resoluções dos meus conflitos. Porque ele não vai fazer isso. Ele me convida para entrar no seu ambiente, não no meu ambiente. Senão ele se fragiliza comigo. É a mesma teologia da fraqueza de Deus. De um Deus que abriu mão do seu poder, da sua glória, se compatibiliza com a dor humana. Ele fica do ladinho ali, chorando e gemendo junto, sem resolver nada. Então não é isso. Para os judeus, lá na caminhada do deserto, o descanso era físico. É bom a gente entender isso. O descanso tinha um endereço, que era Canaã, era a terra prometida, terra que mana leite e mel. Esse era o descanso. E muitos deles, a maioria deles, não entraram no descanso. O nosso descanso, ele tem duas situações. O nosso descanso é espiritual, ok? É o descanso espiritual. Acharei descanso para a alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu descanso tem dimensão espiritual. Agora, se você está morto nos delitos e pecados, você não tem descanso. Porque a área da vida que pode te dar descanso em Deus está morta, está inativa. Não tem exercício espiritual nenhum. Então, estando morto, não encontra nada em Deus. Porque ele se liga com o teu espírito. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Se o meu espírito está morto, o Espírito Santo não tem do que testificar em mim. Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Simples assim. Você entendeu? Muito bem. Então, o nosso descanso é espiritual. E o descanso está pronto. E somos convidados para entrar no descanso. Eu tenho que fazer o quê? Ativar a minha espiritualidade. Com arrependimento e fé, com entrega, com retorno para Deus. O meu sonho, e o sonho, acho que de muita gente, é que esse período de quarentena seja um período de profunda contrição e que a nossa espiritualidade estejam ativadas. Para que a gente encontre descanso em Deus, onde o mundo não oferece mais nada, que tenha encanto, que tenha beleza. Esse é o ponto. Agora, o que acontece? O que aconteceu com aquele povo? Eles não entraram no descanso. Passaram a vida inteira dependendo de Deus, seguindo a luz, o brilho, seguindo a orientação de Moisés e com uma péssima qualidade de vida. Com uma característica de alguém que nunca entra em descanso, sabe o que é? Murmuração.
é a insatisfação. Eu tenho as minhas insatisfações, mas eu resolvo calar, eu resolvo olhar um outro cenário, a glória do meu Deus cobrindo a minha vida. O convite é de graça, a mesa está posta. Os convidados não eram dignos. Saiam pelas encruzilhadas, tragam o pessoal para comer da minha ceia. Meus irmãos queridos, isto é graça, isto é poder de Deus se manifestando em nós. Agora, nós corremos perigo? Todos nós corremos perigo, sim. Se eu estou seguro, eu estou garantido, não. O apóstolo Paulo, ele tinha um certo medo, olhando para as suas incerteza, para as suas instabilidade, ele tinha medo de ser desqualificado. Quando ele diz na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 14, e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, 27, ele diz que ele esmurrava o seu próprio corpo para ele não ser desqualificado. Quem são as pessoas desqualificadas para entrar no descanso? Que dobra para a direita e para a esquerda. Não é por falta de sinais, não é por falta da evidência de Deus, é por falta o quê? De persistência, de foco. De determinar diante de Deus que você segue só um único caminho, que você não está aberto a outras possibilidades. Porque, na verdade, essa é uma promessa, a promessa do descanso, que ela é condicionada. O descanso está pronto, mas é condicionado ao meu entrar. E esse que é o problema. O meu entrar é uma determinação minha. Eu quero entrar. E esse é um momento muito especial que eu gostaria de orar pelos meus irmãos e amigos, para que a gente tome uma decisão. Senhor, nós estamos vivendo num mundo aí, à beira de um ataque de nervos. As pessoas estão batendo cabeça. Eu não quero buscar descolar a minha alegria, a minha paz de espírito baseado nesse nicho, nesse lixão que a gente está vendo por aí. Eu não quero seguir ideologia, eu quero quietar o coração na tua palavra e eu quero entrar no descanso. Eu quero comer desse pão e beber desse cálice. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, porque o convite está aberto para a gente entrar pelas portas, comer pão na tua mesa, celebrar com júbilo ao Senhor. Obrigado porque o teu convite é de gozo, de paz e de alegria no Espírito Santo e de conforto. Não é possível a gente viver com essa fé, nessa expectativa, com murmuração, com conflitos na alma. Nós queremos calar e sossegar a nossa alma, porque a tua presença faz diferença no nosso viver. Sustenta-nos neste momento tão especial, tão delicado, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.